Hoje, nós vamos mergulhar em uma carta curta, mas extremamente densa, escrita em um momento de grande tensão dentro das primeiras comunidades cristãs. Ao longo deste vídeo, você vai entender quem eram os homens que se infiltraram silenciosamente entre os cristãos. Por que Judas muda completamente o propósito da sua carta logo no início? O significado das referências a anjos e caídos, Sodoma e figuras do Antigo Testamento, como essa carta se conecta diretamente com outras partes do Novo Testamento e por que essa mensagem se torna uma das advertências mais diretas e firmes de toda a Bíblia. E há um ponto crucial nos blocos finais que revela o objetivo central dessa carta, algo que redefine completamente a forma como ela deve ser entendida. Então, permaneça até o final, porque cada parte dessa jornada constrói o entendimento completo dessa mensagem. Mas, para entender completamente o que este livro realmente significa, precisamos voltar ao mundo real em que ele foi escrito. Bloco histórico autoral, documental. O cenário em que essa carta surge é marcado por expansão, mas também por tensão crescente. O Império Romano dominava vastas regiões, conectando cidades por estradas que permitiam não apenas comércio, mas também a circulação de ideias, crenças e movimentos religiosos. O cristianismo, ainda recente, se espalhava rapidamente por diferentes regiões, muitas vezes sem estruturas formais, dependendo de comunidades locais e líderes itinerantes. Nesse ambiente, surgiam desafios inevitáveis. A ausência de um sistema centralizado de liderança, somada à diversidade cultural das regiões, criava um terreno fértil para interpretações divergentes, influências externas e até distorções do ensino original. É nesse contexto que aparece o autor desta carta. Ele se apresenta de forma direta: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Essa identificação carrega um peso significativo. A tradição cristã mais antiga associa esse Judas como sendo irmão de Tiago e, consequentemente, pertencente à mesma família que Jesus. Isso o coloca dentro de um círculo extremamente próximo das origens do movimento cristão. Mas ao invés de usar esse vínculo como autoridade direta, ele se apresenta como servo, uma escolha intencional que revela o tom da carta. A data de composição mais provável situa-se entre as décadas de 60 e 80 do Anticristo, um período em que o cristianismo já havia se expandido consideravelmente, mas enfrentava desafios internos cada vez mais complexos. Não se trata aqui de perseguição externa. O problema é interno. A carta é direcionada a um grupo de cristãos, possivelmente distribuídos em várias comunidades, que estavam sendo influenciados por indivíduos que haviam se infiltrado silenciosamente. Esses indivíduos não aparecem como inimigos declarados. Eles estavam dentro, participavam das reuniões, compartilhavam da convivência, mas distorciam princípios fundamentais da fé. O propósito da carta é direto e urgente: alertar, expor e confrontar essa influência. O tipo literário utilizado é o de uma carta de exortação, mas com características muito específicas. Linguagem intensa, uso frequente de exemplos históricos e simbólicos e uma progressão argumentativa construída para gerar impacto imediato. O que torna essa obra única dentro da Bíblia é justamente essa combinação de brevidade com densidade. Em poucos versículos, Judas constrói uma das advertências mais contundentes de todo o Novo Testamento. Ele não explica apenas um problema. Ele revela um padrão. E é nesse cenário de crescimento, tensão e infiltração silenciosa que essa narrativa começa. Mapa do vídeo. Obrigatório. Para entender completamente essa carta, vamos percorrer essa jornada em 7 blocos. Bloco 1 de 7.
a abertura da carta e o chamado urgente à vigilância. Bloco 2 de 7, a identificação dos infiltrados e a mudança de propósito da carta. Bloco 3 de 7, exemplos históricos de julgamento e advertência. Bloco 4 de 7, a descrição detalhada do comportamento desses homens. Bloco 5 de 7, as consequências e o destino desses caminhos. Bloco 6 de 7, o chamado à perseverança e firmeza na fé. Bloco 7 de 7, a conclusão e a declaração final de confiança. Cada bloco constrói uma parte essencial dessa mensagem. E agora, a narrativa começa. Bloco 1 de 7, a abertura e o alerta inicial. A carta se inicia de forma direta, sem rodeios, mas carregando uma estrutura cuidadosamente construída. Judas começa se identificando não apenas pelo nome, mas pela posição que assume dentro da comunidade. Servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Essa dupla identificação estabelece ao mesmo tempo humildade e autoridade. Ele não se apresenta como líder político, nem como figura dominante, mas como alguém submetido a uma missão maior, e isso define o tom de toda a carta. Logo em seguida, ele direciona sua mensagem a um grupo específico, aqueles que são chamados amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Essa tríade de identidade não é casual. Ela estabelece 3 dimensões fundamentais da vida cristã: chamado, amor e preservação. Cada termo carrega peso teológico e estrutural dentro da carta. O uso dessas expressões não é apenas descritivo, é preparatório. Antes de apresentar o problema, Judas reafirma a identidade daqueles que estão recebendo a carta. Isso cria uma base sólida para o que será dito em seguida. Na sequência, ele apresenta uma saudação que também não é genérica. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. A escolha dessas 3 palavras segue um padrão intencional. Misericórdia aponta para a ação divina diante da fragilidade humana. Paz indica estabilidade em meio ao conflito. Amor reforça o vínculo que sustenta a comunidade. Esses elementos colocados logo no início funcionam como um contraste com o que será revelado depois. Porque a carta, apesar de começar com uma saudação, não permanece em tom introdutório por muito tempo. Há uma mudança clara. Judas afirma que tinha a intenção de escrever sobre a salvação comum, um tema amplo, positivo e central para a fé cristã. Isso indica que o propósito original da carta era completamente diferente, mas algo mudou, e essa mudança não é apresentada de forma leve. Ele diz que foi obrigado a escrever com outro objetivo. Essa expressão indica urgência, indica necessidade, indica que o cenário havia se alterado a ponto de exigir uma intervenção imediata. E é nesse momento que surge o primeiro grande tema da carta: a exortação para que os destinatários lutem pela fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. A escolha de palavras aqui é precisa. Não se trata apenas de manter a fé. É necessário lutar por ela. Isso implica conflito, implica resistência, implica que algo está ameaçando aquilo que havia sido estabelecido. Ao dizer que essa fé foi entregue de uma vez por todas, Judas reforça a ideia de que não há necessidade de novas revelações ou adaptações. O conteúdo essencial já havia sido estabelecido. O problema não é falta de informação, é distorção. Essa afirmação também cria uma linha clara entre o ensino original e as influências que estavam surgindo. A carta, então, deixa de ser apenas uma comunicação. Ela se torna um alerta, um chamado à ação, um posicionamento diante de um cenário que não permite neutralidade. A partir desse ponto, o leitor, ou melhor, o ouvinte dessa narrativa, já entende que algo sério está acontecendo. Não se trata de um desacordo simples, nem de uma diferença de interpretação sem consequências. Há um risco real. E esse risco não vem de fora, vem de dentro.
Essa percepção transforma completamente a leitura da carta, porque tudo o que será apresentado a seguir não é teoria, é resposta a uma situação concreta. E é exatamente essa situação que começa a ser revelada no próximo bloco. Até aqui, vimos como a carta se inicia, estabelece identidade e apresenta um alerta urgente. Mas quem são exatamente os responsáveis por essa ameaça? E como eles conseguiram se infiltrar sem serem percebidos? É isso que começa a ser revelado a partir de agora. Bloco 2 de 7. A infiltração silenciosa e a mudança de propósito. A transição do início da carta para o desenvolvimento do problema acontece de forma imediata, sem introduções adicionais. Judas não constrói um cenário progressivo. Ele entra diretamente no núcleo da questão. Ele afirma que certos homens se infiltraram com dissimulação. Essa expressão é fundamental para entender a natureza do problema. Não se trata de um grupo externo que chegou declarando oposição. Não houve confronto inicial. Não houve anúncio. A entrada foi silenciosa, gradual, quase imperceptível. O termo utilizado carrega a ideia de alguém que entra sem ser notado, que se mistura ao ambiente, que se integra sem levantar suspeitas. Isso indica que essas pessoas não eram estranhas à comunidade. Elas participavam da convivência, das reuniões, das práticas comuns, mas havia uma diferença essencial. A carta descreve que esses homens já estavam anteriormente destinados para essa condenação. Essa afirmação não é uma sentença arbitrária, mas uma referência a padrões já conhecidos dentro da tradição bíblica. Judas não está criando um novo tipo de problema. Ele está identificando a repetição de um padrão histórico. E então ele começa a definir quem são essas pessoas. Ele os chama de ímpios, mas a descrição não para aí. Ele afirma que eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Essa frase revela o núcleo da distorção. A graça, que no ensino cristão representa favor imerecido, reconciliação e transformação, passa a ser utilizada como justificativa para comportamento descontrolado. Não há rejeição aberta da graça, há distorção do seu propósito. Isso indica um uso seletivo do ensino, um deslocamento de significado, uma adaptação que altera completamente o resultado. Além disso, Judas afirma que esses indivíduos negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Essa negação não necessariamente ocorre por meio de palavras explícitas. O contexto indica que ela pode se manifestar por meio de conduta, de ensino implícito, de prática contínua, que contradiz aquilo que foi estabelecido. Essa combinação, distorção da graça e negação da autoridade, cria um cenário extremamente delicado. Porque externamente, tudo pode parecer normal, mas internamente, os fundamentos estão sendo alterados. É nesse ponto que se torna claro por que Judas mudou completamente o propósito da carta. Ele não está mais escrevendo sobre temas gerais da salvação. Ele está respondendo a uma ameaça específica, uma ameaça que cresce dentro da própria comunidade. Essa mudança de direção revela algo importante sobre o momento histórico em que a carta foi escrita. O cristianismo já havia se expandido o suficiente para que diferentes interpretações começassem a surgir. Sem um sistema centralizado de controle, as comunidades dependiam da fidelidade àquilo que havia sido transmitido. E é exatamente essa fidelidade que estava sendo colocada em risco. Judas, então, não apenas identifica o problema, ele define a urgência da resposta. A exortação feita no bloco anterior, para lutar pela fé, agora ganha contexto. Há algo sendo corrompido, há algo sendo alterado, e isso exige reação. Outro detalhe importante está na forma como Judas apresenta esses indivíduos. Ele não menciona nomes, não localiza geograficamente, não personaliza o problema.
Isso indica que a situação não era isolada. Era um padrão que poderia se repetir em diferentes comunidades. A carta, portanto, assume um caráter mais amplo. Ela não se limita a um evento específico. Ela se torna um alerta replicável. Além disso, o fato de esses homens estarem inseridos na convivência indica que o critério de identificação não é aparência externa, mas conteúdo e prática. Isso exige discernimento, exige atenção, exige comparação com aquilo que já havia sido estabelecido como base. A estrutura da carta, até esse ponto, já construiu 3 elementos fundamentais. Primeiro, a identidade dos destinatários. Segundo, a necessidade de lutar pela fé. Terceiro, a existência de uma infiltração interna. Esses 3 elementos formam a base para tudo o que virá a seguir. Porque a partir daqui, Judas não apenas continuará descrevendo esses indivíduos, ele começará a conectar essa situação com exemplos históricos que reforçam a gravidade do que está acontecendo. E isso amplia o entendimento, porque o problema deixa de ser apenas local. Ele passa a ser parte de um padrão que já apareceu antes, e sempre com consequências. Até aqui, ficou claro que o problema não era externo, mas interno. Homens que estavam dentro da comunidade, participando da convivência, mas alterando silenciosamente os fundamentos da fé. Mas Judas não se limita a descrever esse comportamento. Ele começa a fazer algo ainda mais impactante. Ele conecta essa situação com eventos históricos conhecidos, exemplos que mostram o que acontece quando esse padrão se repete. E é exatamente isso que começa a ser revelado a partir de agora. Até aqui, a narrativa revelou como essa carta muda completamente de direção diante de um problema interno que não podia mais ser ignorado. Mas o que vem agora amplia ainda mais o peso dessa mensagem. Os próximos acontecimentos não apenas explicam o que estava acontecendo naquele momento, eles mostram que esse tipo de situação já havia ocorrido antes e sempre trouxe consequências marcantes dentro da história bíblica. Se você está acompanhando essa jornada até aqui, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção até este ponto. E se este tipo de estudo bíblico é importante para você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Agora, a história continua. Bloco 3 de 7. Os padrões do passado e as consequências inevitáveis. A partir deste ponto, a carta deixa de apenas descrever o problema presente e passa a interpretá-lo à luz do passado. Judas não constrói seu argumento com base em opiniões. Ele recorre à memória coletiva. Ele traz à tona eventos conhecidos, registrados e reconhecidos dentro da tradição bíblica para demonstrar que aquilo que está acontecendo não é novo, é repetição de um padrão já visto. E essa estratégia é intencional, porque ao fazer isso, ele não apenas identifica o erro, ele antecipa suas consequências. O primeiro exemplo apresentado é o do povo que foi libertado do Egito. Um grupo que experimentou intervenção direta, viu sinais, testemunhou livramentos e foi conduzido para fora de um sistema de opressão. No entanto, mesmo após esse processo, parte desse povo não permaneceu naquilo que havia sido estabelecido. Houve incredulidade, houve ruptura e, como resultado, houve destruição. Esse exemplo estabelece um princípio fundamental. Experiência não garante permanência. O fato de alguém ter participado de um evento inicial não significa que permanecerá alinhado até o fim. Isso se conecta diretamente com a situação descrita na carta, porque os homens infiltrados não estavam fora da comunidade, eles estavam dentro, mas isso não garantia fidelidade. O segundo exemplo eleva ainda mais o nível da argumentação. Judas menciona anjos que não guardaram sua posição original.
Essa referência carrega um peso significativo dentro da tradição judaica, associando-se a narrativas conhecidas que falam de seres que ultrapassaram limites estabelecidos. O ponto central aqui não é o detalhe da narrativa, mas o padrão. Houve uma posição definida, houve um limite e houve transgressão. Como consequência, esses anjos foram mantidos em prisões, aguardando julgamento. Esse exemplo amplia o alcance do argumento. Ele mostra que o padrão de ruptura não está restrito à humanidade. Ele é um princípio que atravessa diferentes níveis da criação. Sempre que há abandono de posição, sempre que há distorção de propósito, as consequências seguem. E então Judas apresenta um terceiro exemplo: Sodoma e Gomorra, cidades que dentro da tradição bíblica se tornam símbolo de desvio extremo, de ruptura com padrões estabelecidos e de comportamento descontrolado. A referência não é superficial. Ela conecta diretamente com o tema já apresentado anteriormente, a transformação da graça em libertinagem. Essas cidades são apresentadas como exemplo de algo que ultrapassa limites, que ignora a estrutura, que redefine padrões de comportamento. E o resultado, novamente, é julgamento. Esses três exemplos formam uma sequência progressiva. Primeiro, o povo, depois os anjos, depois as cidades. Essa progressão não é acidental. Ela amplia o alcance do argumento, mostrando que o padrão de desvio e suas consequências não estão limitados a um único contexto. Eles são recorrentes, eles são consistentes e eles seguem um mesmo resultado. Outro detalhe importante está na forma como esses exemplos são apresentados. Judas não entra em explicações longas. Ele não desenvolve em cada narrativa. Ele pressupõe que os ouvintes já conhecem essas histórias. Isso indica que a carta foi escrita para um público que já possuía base, que já tinha familiaridade com essas referências. O objetivo não é ensinar os eventos, é usá-los como argumento. E isso reforça a urgência da mensagem, porque não há tempo para construir conhecimento do zero. Há necessidade de lembrar, de conectar, de perceber o padrão. Nesse ponto da carta, o leitor já começa a entender que o problema atual não deve ser subestimado. Ele não é um simples desvio isolado. Ele está inserido dentro de uma sequência histórica de eventos que sempre terminaram da mesma forma. Essa conexão transforma a leitura, porque aquilo que parecia uma questão local passa a ser visto como parte de algo maior. Um padrão que já foi visto antes e que, se não for confrontado, seguirá o mesmo caminho. Além disso, a escolha desses exemplos cria um efeito cumulativo. Cada novo caso reforça o anterior. Cada nova referência amplia a gravidade. Isso prepara o terreno para o que vem a seguir. Porque após estabelecer esse padrão histórico, Judas volta novamente para o presente. Mas agora, com uma base muito mais forte. Ele não apenas descreveu os infiltrados. Ele não apenas alertou sobre a situação. Ele demonstrou que aquilo que está acontecendo segue uma lógica já conhecida. E isso muda completamente a forma como esses indivíduos devem ser percebidos. Eles não são apenas um problema momentâneo. Eles são parte de um padrão que ao longo da história sempre levou ao mesmo resultado. Até aqui, vimos como Judas conecta a situação atual com exemplos históricos que revelam um padrão claro de ruptura e consequência. Mas ele ainda não terminou de descrever esses homens. A partir daqui, a carta se torna ainda mais direta, mais detalhada, mais incisiva, porque agora ele começa a mostrar, de forma concreta, como esses indivíduos agem, como se comportam e como podem ser identificados dentro da comunidade. E é exatamente isso que começa a ser revelado a partir de agora. Bloco 4 de 7.
o comportamento revelado e os sinais visíveis. Depois de estabelecer o padrão histórico e mostrar que aquilo que estava acontecendo não era algo isolado, Judas retorna ao presente com uma abordagem ainda mais direta. Agora, ele não apenas alerta, ele descreve. Ele começa a revelar com maior precisão o comportamento desses homens que haviam se infiltrado. E o primeiro elemento que aparece é a ousadia. Judas afirma que esses indivíduos, seguindo seus próprios sonhos ou percepções internas, rejeitam a autoridade e falam de forma irreverente contra aquilo que está acima deles. Essa descrição aponta para uma ruptura com qualquer estrutura estabelecida. Não há submissão, não há reconhecimento de limites, há autonomia absoluta. Esse detalhe é essencial, porque conecta diretamente com o padrão já apresentado nos exemplos anteriores. Assim como os anjos não guardaram sua posição, esses homens também rejeitam a estrutura que lhes foi dada. Mas Judas não para nesse ponto. Ele introduz uma comparação inesperada. Ele menciona um episódio envolvendo Miguel, o arcanjo, em uma disputa relacionada ao corpo de Moisés. O ponto central dessa referência não é o evento em si, mas a postura. Mesmo em uma situação de confronto, Miguel não se coloca como autoridade suprema para emitir julgamento direto. Ele não assume uma posição que não lhe pertence. Essa comparação cria um contraste imediato. Enquanto esses homens falam de forma irreverente e assumem posições que não lhes cabem, até mesmo uma figura como Miguel mantém limites claros em sua atuação. Isso reforça a ideia de que o problema não é apenas comportamento, é postura diante da autoridade. Na sequência, Judas aprofunda ainda mais a descrição. Ele afirma que esses indivíduos falam mal daquilo que não compreendem. Esse ponto revela outro padrão importante. Não há discernimento, não há busca por entendimento, há reação impulsiva, opinião sem base. E, ao mesmo tempo, aquilo que eles conhecem por instinto, aquilo que não exige reflexão, é exatamente o que os conduz à corrupção. Essa combinação cria um cenário de descontrole, falta de compreensão em um lado, excesso de confiança em outro, e isso gera distorção. A carta, então, introduz uma sequência de comparações históricas ainda mais específicas. Judas menciona 3 figuras: Caim, Balaão e Corá. Esses nomes não são escolhidos aleatoriamente. Cada um representa um tipo específico de ruptura. Caim simboliza o caminho da inveja que leva à violência. Balaão representa a corrupção motivada por interesse, onde aquilo que deveria ser espiritual se torna instrumento de ganho. Corá simboliza a rebelião contra a autoridade estabelecida. Essa sequência cria um retrato composto. Não se trata de um único tipo de comportamento, é um conjunto de padrões, e todos eles convergem para o mesmo resultado: ruptura, distorção e conflito. Outro ponto importante é que Judas não apresenta esses exemplos como eventos distantes. Ele afirma que esses homens seguiram esses caminhos. Isso indica continuidade, indica repetição, indica que o padrão não apenas existe, ele está sendo reproduzido naquele momento. A partir daqui, a carta assume um tom ainda mais visual. Judas passa a utilizar imagens e metáforas para descrever esses indivíduos. Ele os chama de manchas nas refeições comunitárias. Isso sugere que, mesmo participando de momentos que deveriam representar unidade e comunhão, eles introduzem algo que contamina o ambiente. A imagem não é apenas moral, é estrutural. Eles estão inseridos no sistema, mas afetam sua integridade. Ele também os descreve como nuvens sem água, levadas pelo vento. Essa imagem aponta para a expectativa sem entrega, promessa sem conteúdo, aparência de algo que deveria trazer benefício, mas que na prática não cumpre sua função. Na sequência,
Ele os compara a árvores sem fruto, em pleno período em que deveriam produzir. Isso reforça a ideia de improdutividade, de ausência de resultado, de algo que, mesmo estando no lugar certo, não cumpre o propósito esperado. E então a descrição avança ainda mais, ondas agitadas do mar que lançam espuma de sua própria vergonha. Essa imagem carrega movimento descontrolado, instabilidade, exposição contínua de algo que deveria estar oculto e, por fim, estrelas errantes, destinadas à escuridão. Essa última imagem amplia o alcance da descrição. Ela aponta para algo que perdeu sua direção, que não segue um curso definido, que se afasta da trajetória original. Essa sequência de imagens não é apenas estética, ela constrói uma percepção clara. Esses homens não são apenas diferentes, eles são instáveis, imprevisíveis, desconectados do propósito original. E isso afeta diretamente a comunidade. Outro detalhe importante está no fato de que todas essas descrições são feitas de forma cumulativa. Não é uma única característica, é um conjunto. E esse conjunto forma um padrão reconhecível. Ao chegar nesse ponto, a carta já não deixa espaço para dúvida. O problema foi identificado, o comportamento foi descrito, os padrões foram conectados e o impacto dentro da comunidade foi exposto. Mas ainda há algo a ser revelado, porque após descrever quem são esses homens e como agem, Judas avança para o próximo passo. Ele começa a falar sobre as consequências, sobre o destino desse caminho e sobre o desfecho inevitável desse padrão. Até aqui, vimos não apenas quem são esses homens, mas como eles se comportam e como podem ser identificados. Mas o texto ainda não chegou ao seu ponto mais decisivo, porque agora a carta deixa de apenas descrever e passa a declarar o que acontece com aqueles que seguem esse caminho. E é exatamente isso que começa a ser revelado a partir de agora. Neste ponto da narrativa, tudo o que aconteceu até aqui começou a preparar o cenário para os acontecimentos mais decisivos de toda essa história. Os próximos eventos não apenas continuam essa jornada, eles revelam o propósito completo por trás de tudo o que foi construído até agora. Se você está acompanhando até este momento, escreva amém nos comentários. E se este estudo está ajudando você a entender melhor as Escrituras, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora, prepare-se, porque o que acontece a seguir define tudo o que viria depois. Bloco 5 de 7. As consequências e o destino desse caminho. Depois de descrever com precisão o comportamento desses homens e estabelecer paralelos históricos que revelam um padrão recorrente, a carta avança para um ponto inevitável. Agora não se trata mais apenas de identificação, nem apenas de descrição. O foco passa a ser consequência. Judas começa a mostrar que esse tipo de caminho não é neutro e nunca termina de forma indefinida. Ele tem direção e tem desfecho. O primeiro elemento que surge nesse ponto é a introdução de uma antiga profecia atribuída a Enoque. Essa referência carrega um peso significativo dentro do contexto da carta. Judas afirma que Enoque, uma figura associada às gerações mais antigas da humanidade, já havia declarado que o Senhor viria com milhares de seus santos para exercer juízo sobre todos. Essa afirmação amplia o horizonte da carta. Ela desloca o problema do nível local para um cenário universal. O que está acontecendo dentro daquelas comunidades não é um evento isolado. Ele está inserido dentro de uma estrutura maior de julgamento e avaliação. A profecia mencionada não se limita a uma ação futura distante. Ela estabelece um princípio. Tudo o que é praticado, tudo o que é distorcido, tudo o que é construído fora do padrão estabelecido será exposto e será
avaliado. O texto então reforça que esse juízo recai sobre todas as ações ímpias e sobre todas as palavras duras proferidas contra aquilo que é considerado correto. Essa inclusão de palavras e ações revela que o problema não é apenas comportamento externo, é também discurso, é também influência, é também aquilo que molda o pensamento coletivo. Isso se conecta diretamente com o que já havia sido descrito nos blocos anteriores. Esses homens não apenas viviam de forma distorcida, eles influenciavam, eles falavam, eles moldavam o ambiente, e isso amplia a gravidade da situação. Na sequência, Judas volta novamente à descrição desses indivíduos, mas agora sob a perspectiva de consequência. Ele os chama de murmuradores, pessoas que vivem em constante insatisfação, que questionam, que não se alinham, que geram tensão dentro do ambiente. Além disso, ele afirma que eles seguem seus próprios desejos. Isso reforça um padrão já identificado anteriormente: ausência de limite, ausência de direção externa, ausência de referência. O comportamento não é guiado por princípios estabelecidos, é guiado por vontade própria. Outro ponto importante aparece quando Judas afirma que eles falam com arrogância e utilizam palavras grandiosas para obter vantagem. Essa descrição revela uma estratégia. Não é apenas descontrole, há intenção, há uso de linguagem como ferramenta, a construção de influência. Isso indica que esses indivíduos não apenas existem dentro da comunidade, eles atuam, eles se posicionam, eles influenciam outros. E isso conecta diretamente com o motivo pelo qual a carta foi escrita. O problema não era apenas interno, ele estava se espalhando. A estrutura da carta nesse ponto mostra uma progressão clara. Primeiro, identificação. Depois, comparação histórica. Depois, descrição comportamental. E agora, consequência e impacto. Essa progressão não é aleatória. Ela conduz o entendimento do leitor de forma gradual, até que a gravidade da situação se torne evidente. Outro detalhe importante está no fato de que Judas não apresenta essas consequências como algo incerto. Não há dúvida no tom. Não há possibilidade de neutralidade. O caminho descrito leva a um resultado específico. E esse resultado já foi visto antes, já foi demonstrado nos exemplos anteriores. E agora é reafirmado com ainda mais clareza. Nesse momento da carta, o leitor já não está mais diante de um alerta inicial. Ele está diante de um diagnóstico completo. O problema foi apresentado, o padrão foi identificado, o comportamento foi descrito e o desfecho foi declarado. Isso cria um ponto de tensão dentro da narrativa, porque diante de tudo isso surge uma pergunta inevitável: o que deve ser feito? Como aqueles que recebem essa carta devem agir diante desse cenário? E é exatamente essa resposta que começa a ser construída a partir do próximo bloco. Até aqui, vimos como esse caminho se desenvolve e qual é o seu destino. Mas a carta ainda não terminou, porque depois de expor o problema, Judas volta sua atenção para aqueles que permanecem, para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que precisam decidir como responder a tudo isso. E é exatamente isso que começa a ser revelado agora. Bloco 6 de 7. O chamado à permanência e à vigilância. Depois de apresentar o problema com clareza, estabelecer o padrão histórico, descrever o comportamento dos infiltrados e declarar as consequências inevitáveis desse caminho, a carta faz uma mudança significativa de direção. Agora, o foco deixa de ser aqueles que distorcem e passa a ser aqueles que permanecem. Judas volta sua atenção diretamente aos destinatários. Ele muda o tom, mas não diminui a intensidade. A primeira expressão utilizada nesse ponto é marcante: vós, porém. Essa construção cria uma separação clara. De um lado,
aqueles que seguem o padrão de distorção. Do outro, aqueles que permanecem naquilo que foi estabelecido. Essa divisão não é baseada em aparência, nem em posição. Ela é baseada em alinhamento. A partir desse momento, a carta começa a apresentar instruções diretas. O primeiro chamado é para lembrar. Judas afirma que os destinatários devem se recordar das palavras que foram ditas anteriormente pelos apóstolos. Essa instrução revela algo fundamental. A resposta para o problema não está em criar algo novo, está em retornar ao que já foi estabelecido. Isso reforça uma ideia que já havia sido apresentada no início da carta. A fé foi entregue de uma vez por todas. Não há necessidade de adaptação. Há necessidade de preservação. Esse ato de lembrar não é apenas intelectual, é estrutural. É uma forma de manter a base intacta diante de influências externas. Na sequência, Judas menciona que os apóstolos já haviam alertado que nos últimos tempos surgiriam pessoas que seguiriam seus próprios desejos, agindo de forma contrária ao padrão estabelecido. Essa afirmação conecta diretamente o presente com um aviso anterior. Ou seja, o que está acontecendo não é surpresa, já havia sido previsto. Isso muda a percepção do problema. Ele deixa de ser inesperado e passa a ser algo que exige preparação. Outro ponto importante aparece quando Judas descreve esses indivíduos como aqueles que causam divisões, que vivem segundo impulsos naturais e que não possuem o Espírito. Essa descrição cria um contraste direto com aquilo que é esperado daqueles que permanecem. Enquanto uns geram separação, outros devem preservar unidade. Enquanto uns seguem impulsos, outros devem seguir direção. Enquanto uns estão desconectados, outros devem permanecer ligados à fonte. A carta então apresenta uma sequência de instruções que formam um núcleo central de resposta. A primeira delas é edificar-se na fé. Essa expressão indica construção contínua. Não se trata de algo estático. A fé não é apenas recebida, ela é desenvolvida, fortalecida, estruturada ao longo do tempo. Isso exige ação, exige intenção, exige continuidade. Na sequência, Judas menciona a oração no Espírito. Esse elemento adiciona uma dimensão relacional. Não se trata apenas de conhecimento, mas de conexão, de dependência, de alinhamento constante. A oração aqui não aparece como um ritual isolado, mas como parte de um processo contínuo de sustentação. Outro ponto fundamental é o chamado para permanecer no amor de Deus. Essa expressão reforça a estabilidade. Permanecer indica continuidade, indica não se afastar, indica manter-se dentro de um espaço definido. Esse amor não é apresentado como algo passivo, ele é o ambiente onde a permanência acontece. Além disso, Judas orienta a aguardar a misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna. Essa expectativa direciona o olhar para frente. Ela cria perspectiva. Ela estabelece um horizonte. Isso impede que a resposta ao problema seja apenas reativa. Ela se torna orientada por um propósito maior. Outro aspecto importante nesse bloco é que Judas não apresenta apenas instruções individuais. Ele também aborda a forma como os destinatários devem lidar com outras pessoas dentro da comunidade. Ele fala sobre aqueles que estão em dúvida, sobre aqueles que estão em risco, sobre aqueles que já estão mais próximos do erro. A abordagem nesse ponto é diferenciada. Para alguns é necessário misericórdia, para outros é necessário intervenção mais direta. Isso indica discernimento. Não há uma única forma de agir, há necessidade de avaliar cada situação. Mas ao mesmo tempo, há um cuidado. Judas alerta para que, ao agir, não haja contaminação. Isso reforça o equilíbrio. A ação deve acontecer, mas com atenção, com vigilância,
com consciência do risco. A estrutura desse bloco revela algo essencial. Depois de expor o problema com intensidade, a carta não deixa os destinatários sem direção. Ela apresenta um caminho claro, um conjunto de ações, um posicionamento definido. Isso transforma a carta de um simples alerta em um guia de resposta. Outro detalhe importante é que todas essas instruções estão conectadas com elementos já apresentados anteriormente. Lembrar da mensagem original, permanecer na fé, manter-se no amor, aguardar a promessa. Tudo isso reforça continuidade. Nada aqui é novo. Tudo aponta para a preservação, para a fidelidade, para a permanência. Nesse ponto da narrativa, o leitor já compreende não apenas o problema, mas também o caminho de resposta, e isso prepara o terreno para o encerramento da carta. Porque, após apresentar essas instruções, Judas conclui sua mensagem de forma extremamente marcante. Uma conclusão que não apenas encerra, mas sintetiza tudo o que foi construído até aqui. Até aqui, vimos o chamado à vigilância, à permanência e a resposta diante de um cenário de distorção. Mas a carta ainda guarda sua declaração final, uma conclusão que reúne todos os elementos apresentados e direciona o olhar para algo maior do que o próprio conflito. E é exatamente isso que começa a ser revelado agora. Bloco 7 de 7. A declaração final e a segurança daqueles que permanecem. Depois de conduzir toda a carta por um caminho que começa com alerta, passa por identificação, descrição, comparação histórica, exposição de consequências e, finalmente, instrução prática, Judas encerra sua mensagem de forma completamente intencional. E essa conclusão não é apenas um fechamento formal. Ela funciona como uma síntese, um ponto de convergência, um deslocamento de foco. Até aqui, a carta apresentou o problema com intensidade, mostrou a infiltração, descreveu o comportamento, expôs os riscos, indicou o caminho de resposta. Mas agora, o olhar se volta para algo maior do que o próprio conflito. Judas encerra com uma declaração que aponta para a preservação. Ele afirma que há alguém capaz de guardar, capaz de sustentar, capaz de manter aqueles que permanecem firmes. Essa mudança de perspectiva é essencial, porque ao longo da carta, a responsabilidade dos destinatários foi enfatizada. Eles foram chamados a lutar pela fé, a lembrar, a permanecer, a vigiar, a agir com discernimento. Mas ao final fica claro que a segurança não está apenas na ação humana. Ela está na ação de Deus. Judas declara que Deus é poderoso para guardar de tropeçar. Essa expressão carrega um significado profundo. Tropeçar, nesse contexto, não é apenas cometer um erro pontual, é perder o caminho, é se desviar, é cair em um padrão que já foi descrito ao longo da carta. E a afirmação aqui é direta: a preservação. Além disso, ele afirma que Deus pode apresentar aqueles que permanecem irrepreensíveis, com alegria, diante de sua glória. Essa imagem amplia o cenário. Ela sai do ambiente da carta, das comunidades, das tensões internas e aponta para um momento final, um momento de apresentação, de avaliação, de conclusão. E nesse momento a ênfase não está na acusação, mas na condição daqueles que foram preservados, irrepreensíveis, com alegria, diante da glória. Essa construção cria um contraste direto com tudo o que foi apresentado anteriormente. Enquanto os infiltrados seguem um caminho de distorção, instabilidade e julgamento, aqueles que permanecem seguem um caminho de preservação, firmeza e apresentação final. Outro ponto importante está na forma como Judas encerra essa declaração. Ele atribui a Deus atributos que reforçam essa perspectiva: glória, majestade, domínio, autoridade. Esses termos não aparecem de forma isolada. Eles são colocados como fundamento, como base,
como realidade que sustenta tudo o que foi dito. Isso significa que o cenário apresentado ao longo da carta, por mais intenso que seja, não está fora de controle, não está sem direção. Há uma autoridade estabelecida, há uma estrutura maior, e é isso que dá sentido à conclusão. A carta, então, termina com uma afirmação de permanência, de continuidade, de eternidade, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Essa progressão temporal reforça que aquilo que foi apresentado não está limitado ao momento da escrita. É um princípio contínuo. Outro detalhe importante é que essa conclusão não retoma o problema. Ela não volta aos infiltrados. Ela não repete a descrição. Ela encerra, direcionando o olhar para aquilo que permanece acima de tudo. Isso cria um efeito final muito claro. O problema foi exposto, mas ele não define o desfecho. O desfecho está naquilo que é permanente, naquilo que sustenta, naquilo que guarda. Nesse ponto, toda a estrutura da carta se completa. O início apresentou a urgência. O desenvolvimento revelou o padrão. A instrução mostrou o caminho. E a conclusão estabeleceu a segurança. Essa sequência cria uma leitura coesa, uma narrativa completa. E, ao final, fica claro que a Carta de Judas, apesar de sua brevidade, constrói uma das estruturas mais diretas e intensas de todo o Novo Testamento. Ela não apenas alerta, ela define. Ela não apenas descreve, ela direciona. E, acima de tudo, ela mostra que, em meio a qualquer cenário de distorção, existe um caminho de permanência e uma segurança que não depende apenas da ação humana, mas daquilo que sustenta tudo. Até aqui, percorremos toda a estrutura da carta, desde o alerta inicial até a declaração final. Mas ainda resta uma última parte, uma síntese completa de tudo o que foi revelado e o significado dessa mensagem dentro do conjunto das Escrituras. E é exatamente isso que vamos concluir agora. Ao final dessa jornada, a Carta de Judas deixa de ser apenas um alerta dirigido a uma comunidade específica e se revela como um retrato claro de um padrão que atravessa o tempo, uma mensagem que nasce em um momento de tensão, mas que ecoa muito além daquele cenário. Ao longo dessa narrativa, vimos como um problema silencioso se instala, cresce e se manifesta dentro da própria convivência. Vimos que nem sempre o risco vem de fora. Muitas vezes ele surge de dentro, disfarçado, integrado, quase imperceptível. Mas também vimos algo ainda mais importante, que diante de qualquer cenário de distorção, existe um chamado claro, um chamado à vigilância, à permanência, à fidelidade, um chamado para lembrar daquilo que já foi estabelecido e não permitir que seja alterado. A carta não termina focando no erro, ela termina apontando para a segurança, para aquilo que sustenta, para aquilo que permanece, porque no fim a mensagem não é sobre aqueles que se desviam, mas sobre aqueles que permanecem firmes e sobre aquele que é capaz de guardar. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção ao longo dessa jornada. Se ficou alguma dúvida, algum ponto que você gostaria de entender melhor, pode escrever também. Sua pergunta pode ajudar outras pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se você acredita na força dessa mensagem, escreva Amém nos comentários. Mesmo uma palavra simples já ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais vidas. Se esse estudo está contribuindo com o seu entendimento das Escrituras, deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que estão buscando compreender a Bíblia de forma mais profunda. E se você deseja apoiar esse trabalho e ajudar essa mensagem a continuar alcançando vidas, você pode usar o botão Valeu Demais, destacar o vídeo quando esse recurso estiver disponível,
ou até se tornar um membro do canal. Cada uma dessas ações contribui diretamente para que esse projeto continue crescendo e levando a palavra cada vez mais longe. E se você quer ir ainda mais fundo no seu conhecimento bíblico, existe um curso completo chamado Panorama da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, disponível na descrição. Nele, você percorre toda a Bíblia em 30 aulas, entendendo o contexto, os acontecimentos, os personagens e as conexões entre os livros, de forma clara, organizada e profunda. Vale muito a pena conhecer. Agora, essa jornada chega ao fim, mas a mensagem permanece. Que você permaneça firme, que você permaneça atento e que, acima de tudo, permaneça guardado. Que Deus fortaleça sua fé, firme seus caminhos e sustente sua vida em toda a verdade, hoje e sempre.